Oi, amados, queridos, preciosos, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 11 de novembro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Isa, André, Whitson, Pati. Bom dia, queridos. Vamos entrando aqui na live. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor terça-feira das nossas vidas até então, até esse presente momento, queridos, que seja uma terça-feira de amor, de paz, de alegria, de bondade, de compaixão, de misericórdia, que seja uma terça-feira onde intencionalmente a gente vai buscar mais ao Senhor, vai colocar Jesus no centro de todas as coisas que fazemos, queridos. Também, Isa, muita saudade, que bom você aqui de volta com a gente, Ivani, Francisco, Vilane. Amados, queridos, preciosos, hoje nós vamos ver alguns versículos que a gente encontra lá em Salmo 37. Que grande bênção do Senhor, presente de Deus pra gente. A palavra dele que entra no coração e transforma toda a nossa vida. Nós vamos ver o Salmo 37, do versículo 1 até o versículo 6. O versículo 37, o Salmo 37, ele tem 40 versículos. Então, recomendo que depois, hoje, em algum momento, você tire um tempinho de qualidade e leia os 40 versículos, queridos. Medite sobre a palavra do Senhor. Vamos antes fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Tiago, Camila, Rogério, Salim, João. Bom dia, queridos. Um dia abençoado para todos vocês, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando agora. Obrigada, Pai, por ser aquele que não deixa um só para trás. Obrigada por nos confortar, confrontar, transformar, exortar, cuidar todos os dias, Pai. Obrigada porque todos os dias são oportunidades novas, página em branco, Pai, para sermos a nossa melhor versão, para deixarmos para trás o que precisamos deixar para trás, para nos arrependermos, abandonarmos velhos hábitos, velhos comportamentos que já não cabem mais na pessoa que somos agora, Pai. Obrigada pela sua misericórdia, obrigada por nos ensinar tanto todos os dias. Agradecemos pelo teu favor sobre a nossa vida, pelo seu cuidado sobre a nossa vida, agradecemos pela nossa saúde, agradecemos, Pai, pela sua bondade, pela sua misericórdia que nos segue incansavelmente. Obrigada, Pai, por proteger, blindar, guardar, abençoar a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre, bem como de todos os nossos familiares, bem como de todos os nossos amigos. Obrigada, Pai, por cuidar de nós nos mínimos detalhes. Nós agradecemos pelas bênçãos, Pai, derramadas sobre a nossa vida todos os dias. Perdoa-nos pelas vezes, Pai, que estamos distraídos demais e não conseguimos enxergar as maravilhas das bênçãos que o Senhor coloca todos os dias na nossa vida. Paizinho, nós agradecemos por esse dia e agradecemos, Pai, porque sabemos, Pai, que conosco, com o Senhor, nós com o Senhor conosco, a vitória é certa, Pai. Obrigada, Pai, por sempre, sempre, sempre nos indicar qual é o caminho que a gente deve seguir. Nós recebemos a sua palavra na nossa vida que diz que seja a paz, o juiz no nosso coração. Ajude-nos a andar na paz que excede todo entendimento. Ajude-nos, Pai, a cada dia entendermos que tudo podemos naquele que nos fortalece. E agradecemos, Senhor Jesus, por ser aquele que nos fortalece em todas as coisas. Obrigada, Pai, por tanto, tanto, tanto cuidado. Nós agradecemos também sobre a sua palavra, Pai, que diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor preparou para o bem daqueles que te amam. Nós agradecemos e recebemos essa palavra, Pai. Ajude-nos a cada dia a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós queremos, Pai, que o Senhor ouça não apenas o som que sai dos nossos lábios, mas, acima de tudo, o som que sai do nosso coração. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Nós queremos mais e mais e mais do Senhor, Pai. Queremos mais do Senhor, Pai, mais do Senhor. Aumente a nossa vontade de buscar cada vez mais, Pai, a nossa fome, a nossa sede pelo Senhor, Pai. O Senhor é o que temos de mais precioso, Pai. O Senhor é tudo o que nós temos. Obrigada, Pai, porque sem Ti nós nada somos. Obrigada por tanto amor. Nós fazemos toda a nossa oração
em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Tudo bem? Vamos declarar amém, amém. Um beijo para Maceió. Oh, terra linda, glória a Deus. Queridos, vamos então declarar o Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia. Tem algumas versões também na Bíblia que trazem. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, exultemos nesse dia. Importante a gente saber, queridos, que cada dia é um dia especial. Cada dia nós podemos ser a nossa melhor versão com a ajuda do Senhor. Cada dia, queridos, nós podemos nos arrepender de velhos hábitos, velhos comportamentos. O que você era ontem, o que você fez ontem, já não é mais o que você é hoje, o que você faz hoje. Desde que você queira essa transformação, desde que você acredite que possa ser diferente na sua vida, vai ser diferente na sua vida. O que a Bíblia nos ensina, queridos, que assim como pensamos então você precisa analisar os seus pensamentos, o que você anda pensando, o que ocupa aí a sua mente na maior parte do dia, o que você anda pensando dia e noite, noite e dia. Pense nas coisas do alto, nas coisas do Senhor, sempre em primeiro lugar. E pense coisas boas, sim, para a sua vida, queridos. Pense coisas boas a seu respeito, na sua própria vida. Que quanto mais você vai pensando, assim como a Bíblia diz, assim como você pensa, é. Então, vigie, queridos. Vigie, vigie, vigie os seus pensamentos. Comece a declarar coisas boas, comece a acreditar em coisas boas. Ai, mas é difícil. Comece a acreditar e pensar em coisas boas para a sua vida. Vai todos os dias, observe quando você consegue prestar atenção nos seus pensamentos, ficar de corpo presente, você vai vendo a qualidade dos seus pensamentos e você pode ajustar o que precisa ser ajustado. De repente você vem aí sendo muito duro com você mesmo, com as pessoas ao seu redor e o Senhor tocou o seu coração e mostrou para você que não é legal, que esse não é o melhor comportamento, então você pode se ajustar e se readequar com a graça e a misericórdia de Jesus. Pode ser também que você estava vivendo uma vida aí cheia de propósito, de repente você começou a viver uma vida fazendo várias coisas que você sabe que não são boas para você. Coisas que você sabe que atrasam a sua vida, coisas que você sabe que afastam você do Senhor Jesus. Então hoje é o dia para que você volte para os braços amorosos de Jesus, volte para o caminho que Jesus tem para você, porque Ele é o único caminho, queridos, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus, assim como Ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não diz ninguém vai ao Pai, Ele diz ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então hoje é um dia maravilhoso para você voltar a trilhar nos caminhos do Senhor. Amados, como eu estava dizendo lá no início da live, hoje nós vamos falar sobre 6 versículos que a gente encontra lá em Salmo 37. Lembrando que são 40 versículos. Depois, se você tiver um tempinho hoje, você leia todo o Salmo 37. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado pelas palavras que estão no Salmo 37. Vamos ver aqui do versículo 1 até o versículo 6, e aproveitando que hoje é dia 11, também tire um tempinho para ler, ouvir, o que for, o capítulo 11 de Provérbios. Vamos lá, queridos. Salmo 37, do versículo 1 até o versículo 6. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Perdão. Pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia
que você é inocente. Queridos, quanto cuidado, amor e graça de Deus sobre a nossa vida. É que a gente sempre se lembre desse cuidado, desse favor dele e dos conselhos que nós encontramos na Bíblia, né, queridos? Então não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Então, queridos, esses são poderosos conselhos aqui para que a gente não se aborreça, para que a gente não tenha inveja, queridos, de nada. Entregue tudo nas mãos do Senhor e deixe que o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Esse é um grande aprendizado para a gente, queridos. E cuidado com a vida montada, que as pessoas cuidadosamente, não todas, né, queridos, mas muitas. Hoje, nessa vida de rede social, muitas pessoas montam ali uma vida perfeita, uma vida que não tem problema nenhum, uma vida que não tem uma falha, uma vida onde todos são perfeitos, lindos, bem-sucedidos. Queridos, fiquem de olho nas ciladas, queridos. Fiquem de olho nas ciladas, porque nós sabemos, né, queridos, que nós todos enfrentamos desafios e que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E muitas vezes as pessoas não estão numa boa fase, num bom momento da própria vida, e às vezes até mesmo como uma fuga. Ela começa a ver a vida de todo mundo na internet, o que está fazendo, que horas dorme, que horas acorda, o que come, o que faz, o que isso aqui. De todo mundo. É quase uma fuga, ou até mesmo uma fuga, para que a pessoa não cuide da própria vida, para que a pessoa não olhe para dentro e veja a própria vida. Só que isso nos leva para um lugar de comparação, queridos. Esse lugar de comparação pode trazer inveja para a gente, mas a Bíblia nos diz que a inveja, ela apodrece os ossos. Então não tem inveja, querido. Saiba que tem algo muito bom para você, tem algo muito bom sim para a sua vida. Você não precisa ficar ali se comparando e querendo o que é do outro. Porque pode ter certeza que quanto antes você olhar para a sua vida, você não ter inveja das pessoas, você simplesmente cuidar, regar do seu jardim, regar a sua planta do seu jardim interno, isso com certeza vai refletir fora. Então não tenha inveja, entregue tudo nas mãos do Senhor e olhe para a sua vida, cuide da sua vida. E confiando sempre no Senhor e fazendo bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Confiar no Senhor, queridos, é a base de tudo na nossa vida. Confiar que Deus tem um plano perfeito, confiar que uma das faces do amor de Deus é a justiça. Então os maus, os perversos, assim como o capim logo secarão e como a relva verde logo murcharão. Confiar no Senhor e seguir você fazendo bem, plantando boas sementes. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então que você ore mais, busque mais a Deus, deleite-se, aproveite, desfrute da companhia dEle, desfrute da presença maravilhosa, única, abençoadora do Senhor, queridos. Às vezes você não tem nem o que dizer. Às vezes você fica ali quietinha na presença dEle, conectando o seu coração. Às vezes você tem dias que você fala assim, Senhor, hoje eu só quero agradecer. Ou, Senhor, hoje o dia foi pesado demais, eu só quero ficar aqui pertinho do Senhor, eu só quero o seu colo. Senhor, eu só quero te agradecer, hoje o dia foi maravilhoso, tantas alegrias, eu só quero te agradecer por tudo e dizer que eu sei que foi o Senhor. O importante, queridos, é a gente se deleitar no Senhor. E Ele atenderá aos desejos do nosso coração, assim está escrito na Bíblia. Então, quanto mais a gente se deleita no Senhor, quanto mais a gente está ali conectado com Ele, mais Ele vai atender os desejos do nosso coração. Quanto mais perto de Deus estamos, queridos, mais o nosso coração vai sendo transformado por Ele, e os desejos do nosso coração vão sendo atendidos pelo Senhor, porque os nossos desejos, os desejos do nosso coração vão se alinhando com os desejos que Deus tem para a nossa vida, individualmente, para cada um de nós. Então a gente vai
se alinhando com Ele. Os planos, os sonhos vão se alinhando com aquilo que Deus tem pra gente, tem pra nossa vida. É um grande privilégio, né, queridos? A gente saber que somos vistos, notados, conhecidos por Deus. É uma grande alegria saber que Deus quer um relacionamento com a gente. A gente fala, meu Deus do céu, com esse pacotão de erros, desse jeito aqui, dessa minha forma, Senhor, sim, Ele quer. E é pela graça dele é que nós somos transformados. Essa transformação vem todos os dias, queridos. Ele deixará, entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Que mais uma vez somos lembrados de confiar no Senhor. A gente viu aqui no versículo 3, aqui no versículo 5, novamente, essa lembrança para confiarmos no Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Veja que entre entregar o caminho ao Senhor e o ele agirá confie nele. Mais uma vez eu vou dizer, a nossa confiança em Deus é a base para o nosso relacionamento, é a base para tudo aquilo que queremos viver, queridos. Precisamos confiar em Deus. Não dá para uma hora confiar, outra hora não confiar. Uma hora vou andar nos caminhos do Senhor, outra hora deixo os caminhos do Senhor. Uma hora diz assim, eu sei que Deus está comigo, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E outra hora a pessoa acha que Jesus me abandonou, me esqueceu, não está comigo. Não, acredite. Acredite, queridos, Deus está com você. Jesus nunca solta a nossa mão. Nós é que muitas vezes soltamos as mãos do Senhor, mas a dele está sempre segurando a nossa. Ele está sempre nos protegendo, nos blindando, nos guardando. Mas a gente precisa prestar atenção, queridos, na forma como a gente trata Deus. É importante a gente observar todos os dias como que você vem tratando o Senhor, como que você vai estar cuidando do seu relacionamento, cuidando aí do seu jardim, do seu relacionamento com o Senhor, como que você tem falado com Ele, como é que você anda aí tratando Ele com palavras boas, agradecendo por tudo, como está escrito na Bíblia, em tudo dai graças, ou reclamando, lamuriando o tempo todo. A Bíblia, em vários momentos, nos mostra que Deus não gosta quando a gente reclama, quando a gente fica ali lamuriando. Por quê, queridos? Isso é um sinal de que nós não confiamos em Deus. Porque se nós confiamos e sabemos que Deus tem um controle de tudo, nós entregamos o nosso caminho nas mãos dele e seguimos a nossa vida na certeza de que Deus vai cuidar de tudo, que na hora certa a porta vai abrir de forma automática, sem precisar forçar a maçaneta, sem precisar pegar uma chave que não é daquela fechadura e tentar encaixar ali. A gente sabe que Deus está cuidando sempre de nós nos mínimos detalhes. Então, queridos, descanse o seu coração, descanse a sua mente, descansa. A Bíblia também nos fala em vários momentos de descansar no Senhor. Nós precisamos confiar nele. E aí você vai ver o Senhor agindo na sua vida, porque isso é fé. Quando você decide entregar o seu caminho nas mãos de Deus, fala, vou entregar meus caminhos nas mãos do Senhor, eu vou confiar nele. Você fala, isso é fé. Isso é fé, vou parar de tentar fazer do meu jeito, da minha maneira, de uma forma que você sabe que aquilo ali vai te arrastar para um buraco, você sabe que aquilo ali vai causar uma destruição em você, na sua própria família, isso vai causar uma destruição nos seus relacionamentos. Você sabe que isso não agrada o coração de Deus em nada, você sabe, você faz, você se sente muito mal depois. Então, para que faz? Porque a gente já sabe que não é nada oculto que não venha a ser revelado. Então, queridos, escolha o caminho da luz. Escolha o caminho de você deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, tranquila. Escolha, queridos, um caminho onde você vai entregar o seu caminho nas mãos do Senhor. Você vai confiar nele, você vai ver Deus agindo em todas as esferas, queridos, em todas as esferas. Quanto mais a gente se desconecta de Deus, mais nós vamos ficando com buracos dentro de nós vamos tentando buscar em outras coisas aquilo que só Deus pode suprir, aquilo que só Deus pode nos abastecer e nos encher completamente. Ele é a fonte de todas as coisas. Mas quando estamos desconectados, não ouvimos mais a palavra, não declaramos mais a palavra, não oramos mais, não trazemos mais Jesus ao longo do nosso dia, a gente vai se desconectando do Senhor. A gente sabe que todas as vezes que a gente se desconecta, a gente começa a se distrair, começa a olhar para o que não deve, começa a fazer o que não deve. E pela graça do Senhor, queridos, Ele nos convida, pela misericórdia, a voltarmos
para o caminho dele, a voltarmos para os braços amorosos do Senhor, para que Ele ajuste o que precisa ser ajustado na nossa vida. Então não perca mais o seu tempo, queridos. Hoje mesmo, o dia hoje, o momento é agora. Já volta aí para os caminhos do Senhor e deixe velhos hábitos. O que são velhos hábitos? O que você era ontem, você já não é mais hoje, queridos. Desde que você acredite que possa ser assim, assim será. Então entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Então, queridos, quanto mais você entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, você vai ver ele agir. E ele é que vai trazer essa justiça sobre a sua vida. Ele que vai cuidar de você e dessa situação que aconteceu. Ele vai deixar claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Então você está aí lutando para provar a sua inocência para alguma coisa, provando para se justificar, provando para tentar mostrar alguma coisa para alguém, tentando provar alguma coisa para alguém. Descanse o seu coração, queridos, e siga fazendo a sua parte, siga plantando boas sementes, deixe isso com o Senhor, porque o Senhor vai deixar claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Ele vai mostrar, queridos, que você é inocente. Confia no Senhor, queridos. Mais uma vez eu vou dizer, confia no Senhor, porque essa é a base do nosso relacionamento, essa é a base de tudo na nossa vida, queridos. Não dá pra gente viver em desconfiança do nosso próprio Deus, daquele que nos criou, daquele que nos fez, daquele que conhece todas as fases da nossa vida, cada respirar nosso. Ele já, antes mesmo da gente fazer alguma coisa, ele já sabe toda a nossa vida, já sabe hoje o nosso dia todo, como vai ser. E ele sabe exatamente como que é o nosso dia, quando a gente decide caminhar conforme o plano dele, a palavra dele, quando a gente decide fazer coisas que não estão no plano do Senhor, mas ele respeita as nossas decisões, nosso livre-arbítrio. Mas ele é tão misericordioso que ainda assim ele nos convida todos os dias para voltarmos para o caminho que ele traçou para nós, para os planos bons que ele tem para cada um de nós, queridos. Então se jogue nos braços amorosos do Senhor hoje. Confie nele. Ele vai agir, queridos. Ele vai agir. Não negligencie o seu tempo com Deus. Não negligencie o seu tempo com o Senhor. É o que temos de mais nobre, mais precioso, queridos. É a nossa vida com Deus. A gente fala, Deus quer me ouvir. Deus quer ter um relacionamento comigo, íntimo e pessoal. Sim, Ele quer, queridos. E essa é a graça do Senhor. Essa é a maravilha do amor de Deus. Que Ele não apenas nos fez, nos conhece, mas Ele quer que a gente também conheça a Ele. Não apenas de ouvir falar, mas de andar com Ele. Meus amados, queridos, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa e vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos vocês, queridos. Obrigada a cada um de vocês que acompanhou a live aqui agora no Instagram. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Que Deus os abençoe ricamente nesse dia. Se jogue, queridos, nos braços amorosos de Jesus. Se joga aos pés dele. Chora, limpa, ajusta o que precisa ser ajustado, queridos. É pela misericórdia dele, é pela graça dele sobre a nossa vida, queridos, que nós podemos ser transformados a cada dia. Um beijo, até amanhã, em nome de Jesus. Amém, Luciene. Obrigada, minha querida. Glória a Deus. Amém, amém, Aninha. Obrigada, agradeço pelas orações, viu? Tô melhorando sim. Obrigada. Gratidão. Yara, Márcia, Angélica. Amém, amém, minha querida. Obrigada. Valber, Vani, Marcela, tudo bem, querido? Amém, é isso mesmo, minha querida. Isa, Jesus é tão bom conosco, sempre. Kelly, Thaís, NSI, Leandro, Jade, Rogério, Rosângela,
Luciana, Ariane. Amém. Amém. William, Tiago, Marcinha, Rogério, Angélica, mais uma vez agradecendo, Anibes, Daniela, Paulo, Jussara, Francisco, Rubi, Precioso do Seu Jesus, Diana, Thaís, Patrícia, Eric, Carol, Salve Snickers, Márcia, Ed, Anne, Simone, Kátia, João. Beijo para todos vocês, queridos. E nos vemos amanhã. Em nome de Jesus. Desfruta desse dia, desfruta dessa jornada chamada hoje com o Senhor Jesus.